Salve, salve pessoal! Você já ouviu falar em A Grande Guerra? Ou a primeira grande guerra burguesa da história? Uma grande guerra imperialista? Talvez não, mas com certeza você já ouviu sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá? Foram 1590 dias de conflito envolvendo cerca de 30 nações aí pelo mundo. Então hoje nós vamos dar início a esse conteúdo, mas vamos priorizar os antecedentes dessa guerra que matou cerca de 10 milhões de pessoas aí ao redor do mundo. Inclusive teve uma participação brasileira, um pouco cômica, mas interessante, ok? Muito bem. Na segunda Revolução Industrial, ali a partir dos anos 1850, 1860 em diante, as potências europeias disputavam o mercado, disputavam colônias, e dois países estavam assim um pouco atrasados em relação a isso. São a Itália e a Alemanha. Chegaram atrasadas para a famosa festa do imperialismo. Então, quando eles conseguem suas unificações, e no caso da Alemanha conseguiu uma unificação através de uma guerra contra os franceses, a chamada Guerra Franco-Prussiana, que se encerra no ano de 1871, ali começa, podemos dizer, uma grande causa dessa Primeira Guerra Mundial, que se chama o revanchismo francês. Por quê? Porque a França perdeu uma região importante chamada Alsácia e Lorena, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no mapa onde ficava essa região, muito rica em recursos minerais, tá? Muito rica em carvão. Estão vendo ali? Está circulada em destaque. Fica bem na divisa entre a França e a Alemanha. Então, a França perdeu esse território, tá? A esse episódio, então, a causa importante da Primeira Guerra Mundial, a gente chama de revanchismo francês. Então vamos lá, disputa colonial na Ásia e na África principalmente, o revanchismo francês, os nacionalismos exacerbados, principalmente entre germânicos e eslavos, tá? Então a gente pode chamar de pan-germanismo, união dos povos germânicos. Aí você soma os austríacos, os alemães, a Áustria fazia parte de um império, né? Império Austro-Húngaro. E do lado dos eslavos, podemos citar aqui a Rússia, podemos citar a Sérvia. Então havia esse nacionalismo exacerbado dos dois lados. Com a unificação alemã, você tem uma disputa industrial muito grande, principalmente entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Vejam aqui nesse gráfico a produção da Alemanha, como cresce muito após sua unificação. A produção de aço, principalmente. E o aço é a base para a segunda Revolução Industrial, né? A indústrias de base, como a gente costuma falar. Então temos essas causas. Ou seja, bastava um estopim para que o conflito se iniciasse. E o estopim se dá no momento em que o herdeiro... deixa eu falar disso aqui também, é importante. Em 1884 foi organizado o famoso Congresso de Berlim. Vejam, Berlim, a Alemanha que estava mais interessada nisso aqui. E aqui foi feita a partilha da África. Mas a Alemanha saiu insatisfeita desse congresso, ok? Vejam que as fronteiras são artificiais, ou seja, misturaram-se as etnias, não se respeitaram as culturas e as tribos africanas, enfim, seus povos africanos, e isso também é uma causa, além da corrida armamentista, que era impulsionada pelo avanço científico. Lembrando que essa época ficou conhecida como a Belle Époque, a Bela Época. Parecia que o mundo tinha encontrado, enfim, o progresso, a civilização, né? É importante vocês estudarem um pouquinho mais de conteúdo sobre darwinismo social. Num outro momento eu posso até auxiliá-los aqui, que tem a ver também com a justificativa ideológica para o branco europeu superior
conquistar a África atrasada e através dessa ideia do darwinismo social, se os europeus não levassem para lá a civilização, eles provavelmente desapareceriam ou morreriam, ok? É uma justificativa ideológica. Na verdade, eles queriam as riquezas da África, a mão de obra barata, expandir a indústria, expandir a população europeia que tinha crescido muito naquele momento, ok? Então eu vou voltar aqui para vocês um slide extremamente importante, que é esse, tá? Falamos de tudo isso e por fim vamos falar da formação das tríplices, a TE e a TA, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, ok? Muito bem, esse período era um período de corrida armamentista, mas eles estavam se armando para a guerra, portanto era o período da paz armada. Do lado da Tríplice Aliança, nós temos a união de Itália, de Alemanha e do Império Austro-Húngaro, tá? Vou mostrar aqui no mapinha europeu a formação das alianças, tá bem? Tá bem aqui, ó, ok? E a formação do Império e a formação da Tríplice Entente era da Inglaterra ao Reino Unido, da França e da Rússia, ok? Muito bem, montamos aqui nosso xadrez, ajeitamos as peças, falamos das tríplices, dos nacionalismos, dos revanchismos, bastava um pretexto, e aí vem o pretexto. Vocês estão vendo aqui, tem até indicação de um vídeo do YouTube, ok? Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa Sofia, estava grávida, coitada. Ambos foram visitar a cidade de Sarajevo, escreve-se Sarajevo, fica ali na Bósnia atualmente, antes ficava na Sérvia, ok? E quando eles não eram bem-vindos, eles foram avisados, vocês não são bem-vindos, vocês correm risco de morte, mas mesmo assim, o príncipe Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, vai visitar a Sérvia, que era um povo eslavo, como eu já citei anteriormente. E aí o que acontece? Eles são assassinados, ambos são mortos, por um grupo ultranacionalista chamado Mão Negra. E o autor dos disparos, um jovenzinho chamado Gravilo, acabou matando os herdeiros do trono austro-húngaro. Isso ocorre em junho de 1914 e a Áustria-Hungria dá um ultimato, então, à Sérvia. E a Sérvia tinha que atender também, além desse ultimato, vários itens, como, por exemplo, abrir o mercado para os austro-húngaros, abrir suas fronteiras, ia virar praticamente uma colônia da Áustria-Hungria que queria ampliar o seu império, tá? Ali nos Balcãs, Península Balcânica, que era um barril de pólvora, certo? Era complicada a situação ali, ok? E a Sérvia, obviamente, ela não vai conseguir atender a todos esses pedidos e a Rússia promete ajudar a Sérvia caso a Áustria entre em guerra. E assim nós temos, mais ou menos 30 dias depois desse atentado, já em julho, deixa eu só confirmar aqui a data certinha para vocês, a data de início desse conflito, tá aqui, ó, 29 de julho de 1914, é o início da Primeira Guerra Mundial, ok? E assim as tríplices são acionadas. No primeiro momento, a população comum apoiou esse conflito, saíram às ruas, era a época do nacionalismo exacerbado, como eu disse aqui, bandeirinhas, as esposas se despedindo dos seus maridos, todas confiantes, aquele patriotismo, mas bastaram alguns meses e anos de guerra,
que aí eles perceberam onde é que eles se meteram. Foi uma guerra horrível, né? E os detalhes dessa guerra eu vou contar na nossa próxima aula, tá? Foram 3 fases dessa guerra terrível, ou 1590 dias de conflito. Tá aqui o livro do Martin Gilbert, uma leitura muito legal, é um livro fininho, tá, galera? Eu sei que vocês não fazem nada, vestibulando nem estuda, né? Esse aqui tem mais ou menos aqui, ó, 700 páginas por aí. Mas se vocês quiserem assistir filmes, temos vários. E livro, um outro livro também que virou filme, Nada de Novo no Front, antigo. Algo mais moderno para vocês, Mulher Maravilha. Um que eu gosto muito, Cavalo de Guerra. E o excelente 1917, que inclusive concorreu aí ao Oscar 2020. Acabou não levando, né? Mas vale a pena conferir esse filme, ok? Então na próxima semana vou fazer para vocês aqui a guerra, valeu? O conflito. Abraço, até a próxima.